Pessoal, responde aqui, você está preparado para essa polêmica sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? O STF condenou o Bolsonaro a 27 anos de prisão. Mas, ao que tudo indica, não vai ter prisão. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou trazer os detalhes aqui. Trump hoje já se posicionou, tá? Gente, olha... Eu acredito, o Brasil é a primeira vez, como a grande imprensa trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês, é a primeira vez que um presidente, um ex-presidente é condenado por atentado à democracia. Então, tudo é novo na história. Nós estamos entrando com essa situação, com esse caso do Bolsonaro, esse julgamento em tempo recorde, né? Como o próprio ministro do STF, que discordou dos seus colegas, o Fux, ele falou... Nem o Mensalão, que foi a maior história de corrupção desse país, não foi tão rápido o processo. É um processo complexo. Você julgar um presidente, você julgar uma figura política tão potente, tão forte, não é uma coisa fácil. Precisa de muita análise, de muito cuidado. É um julgamento muito esperado, muito visado. Então, para que pressa? Né? Então ele trouxe sobre a incompetência jurídica do processo, do erro, né? Que teve que anular o processo, e ele falou, estamos vendo o mesmo acontecer no caso do Bolsonaro, por isso que ele votou para anular esse julgamento do Bolsonaro. Mas hoje tivemos uma reviravolta, e agora vamos falar dessa possibilidade do Bolsonaro não ser preso, mesmo com essa condenação. O que falta acontecer? Vamos explicar os detalhes, o que o Trump falou, o que aconteceu, o que pegou, né, na mídia hoje. Então não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha bastante e bora lá para vocês entenderem aqui junto comigo tudo o que pegou no dia de hoje, né? Então eu vou explicar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para vocês verem aí o que o jornal noticiou a respeito desse assunto. Deixa eu colocar aqui o vídeo que ele tá no silencioso. Próximos passos do julgamento. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus pela tentativa de golpe de Estado em 2022. A decisão da primeira turma levanta a dúvida. Ele continuará em prisão domiciliar ou poderá ser transferido para um presídio comum, como a Papuda, em Brasília, ou até para a Superintendência da Polícia Federal. Por regra, penas superiores a 8 anos, como é o caso da sanção imposta ao ex-presidente, devem ser cumpridas em regime fechado. Mas isso não significa prisão imediata. O padrão do Supremo Tribunal Federal é aguardar a análise dos primeiros recursos antes de executar a pena. Foi assim com o ex-presidente Fernando Collor, condenado em 2023. Ele só começou a cumprir a pena em 2025, depois que todos os recursos foram rejeitados. No caso de Bolsonaro, a situação é um pouco particular. Ele já cumpre prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. E isso pode pesar na definição do regime. Se os ministros considerarem risco de fuga ou descumprimento de medidas, podem converter a domiciliar em prisão em regime fechado. Outro ponto a ser considerado sobre essa decisão é a saúde do ex-presidente. Bolsonaro vem sofrendo de severos problemas de saúde, como crises de soluço persistentes e cirurgias consecutivas e recentes. O exemplo de Collor mostra que esse fator pode ser decisivo. Em razão de doenças, o Collor recebeu autorização para cumprir pena em casa. Se esse precedente for levado em consideração, Bolsonaro também pode permanecer em prisão domiciliar, mesmo condenado. Contudo, a decisão final ficará a cargo dos ministros da primeira turma e a gente deve ter uma resposta para essa pergunta nos próximos passos dessa ação. Gente, vocês viram aí o que aconteceu? Então, explicando um pouco, né, a respeito dessa condenação do STF hoje, do que falta, e aí todo mundo, né, a mídia, a imprensa, todo mundo fala desse assunto, porque o Bolsonaro ele não vai ser preso assim, se for olhar juridicamente. Eu vou trazer meu ponto de vista sobre isso, mas eu quero trazer aqui para vocês, a Folha de São Paulo também trouxe essa matéria, mostrando, fizeram com o Bolsonaro o que tentaram fazer comigo. Quem disse isso foi o próprio Trump. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, ele disse ter ficado aí, né,
muito descontente com a condenação de aliado e não respondeu sobre possíveis novas sanções. Então, o presidente dos Estados Unidos afirmou, né, ter ficado aí surpreso e muito descontente com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, acusado de tentativa de golpe de Estado. O republicano não disse se aplicaria novas sanções a autoridades brasileiras, como foi questionado, mas afirmou que o STF conseguiu com Bolsonaro o que tentaram fazer com ele próprio nos Estados Unidos. Eu assisti ao julgamento, eu o conheço bem, como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido, é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte, eu o conheci como presidente do Brasil, ele era um homem bom e não vejo isso acontecendo, afirmou deixar a Casa Branca. Trump ainda classificou o julgamento como algo terrível e ruim para o Brasil. Estou muito descontente com isso, eu conheço o presidente Bolsonaro não tão bem, mas o conheço como líder de um país e sempre o considerei muito direto, muito excepcional, na verdade, como um homem muito excepcional. Acho que é algo terrível, muito terrível, acho que é muito ruim para o Brasil, disse Trump. Então o Trump vê semelhança entre os casos, porque se tornou réu, alvo de uma ação penal nos Estados Unidos em agosto de 2023, acusado de tentar subverter as eleições de 2020. Em novembro de 2024, porém, após as eleições do republicano procurador especial, o Smith, né, porém, pediu o arquivamento do caso e a decisão foi baseada no entendimento de que não se pode processar presidentes em exercício. Então, o processo havia sido apresentado após uma investigação liderada por Smith sobre ações de Trump para tentar se manter no poder, que culminaram no ataque do dia 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por uma multidão de seus apoiadores. E Trump fez um discurso inflamado perto da Casa Branca na ocasião. Então, gente, vocês viram aí? Olha só o que mais, tem mais aqui. O Trump, ele elogiou o Bolsonaro, diz estar decepcionado com a condenação. O Flávio Bolsonaro afirma que o jogo não acabou após condenação do pai pelo STF. Então, o ex-presidente está inelegível por decisão do TSE, né? E o filho do Bolsonaro já se posicionou. Ele disse que não faz sentido. Ele diz que isso não acabou. Então, assim, criticou o voto da Carmen Lúcia, né? Sobre não ter embasamento dentro do seu voto, e o Dino ainda citou a condição financeira do Bolsonaro e pediu multa mais alta, e Moraes lembra de PIX de 40 milhões de reais. Então o ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, e durante a fase da dosimetria da pena do Bolsonaro, condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses pela trama golpista, o ministro Flávio Dino sugeriu a Alexandre de Moraes, relator do caso, a fixação de uma multa mais alta, além da prisão, uma multa, né? Então ele falou, o Dino, ele falou que pode aumentar porque o Bolsonaro tem condições. O Moraes voltou atrás e acompanhou o voto do colega, falou verdade, né? Tipo assim, ele conseguiu de apoiadores 40 milhões em PIX. Então olha isso, né? Olha o que aconteceu. O que vocês acham desse julgamento? Comenta aí pra mim, né? A multa que o Bolsonaro terá que pagar é de R$ 376.464. E além dos 24 anos de prisão. Mas agora vamos trazer aqui a minha opinião para a gente fazer o fechamento desse boletim. E eu queria conversar com vocês um pouquinho, falando um pouco o que os especialistas, né, disseram, o que vocês acham em relação a tudo isso, né? Então aqui a gente vê o caso do STF, que ainda não acabou, tá, gente? O julgamento cabe recurso, a defesa tem que apresentar, só que vocês viram que tudo tá muito em tempo recorde, né? O caso do Bolsonaro não é um caso de julgamento comum, nem o Mensalão teve essa urgência para querer condenar quem roubou o nosso país. Mas no caso do Bolsonaro a gente vê o contrário, a gente vê uma pressa. Por que será que é uma pressa tão grande assim? Fica questionamentos. Mas pela lei, pelo que os especialistas falam, não vai ter prisão agora. Por quê? Porque não teve a finalização do julgamento ainda, né? Porém, algumas pessoas acreditam, alguns especialistas também na área penal, que o STF pode sim a qualquer momento pedir, já que o Bolsonaro já cumpre uma prisão em regime, né, na casa dele, na residência, em residência, que o Bolsonaro cumpre em regime fechado. Por medo de fugir, de inflamar a população, enfim, ele pode usar vários discursos, tanto que vocês viram que eles não precisam nem dar muita justificativa do porquê eles fazem alguma coisa. Eles fazem do jeito que eles querem e acabou, e a decisão, eles são juízes, estão acima da lei e tudo mais, né? Então eles vão ali, colocam a lei, colocam o trecho que eles querem, do jeito que eles querem e acabou, tá tudo certo. Então, isso traz muitos questionamentos
para o povo brasileiro. A gente gostaria de mais transparência, gostaria de mais clareza, né? E eu quero saber de vocês o que vocês acham, gente. Então o filho do Bolsonaro falou, isso aqui é só o começo. É só o começo. E muitos advogados já estão postando na internet que eles acreditam que não vai ter prisão do Bolsonaro, pelo menos por enquanto, porque isso pode gerar uma polêmica muito maior para cima do STF, do Brasil, e pode não ser bom para o cenário atual. O que vocês acham? Então é isso. Obrigada, um beijo, até mais.